Com só 25 anos, ele já tem 4 livros na área jurídica e sobre temas variados, da política nacional de resíduos sólidos às técnicas especiais de investigação no processo penal. O advogado e professor Vitor Minervino Quintieri é um dos nossos convidados aqui hoje. Ele divide este Iluminuras com a escritora Manuela Castro. Jornalista, a Manuela estreia no universo literário com um livro-reportagem sobre a hanseníase no Brasil. Tudo bem, Manuela? Tudo jóia. Bem-vinda ao Iluminuras. Muito obrigada. Bom, seu livro está aqui com a gente, se chama A Praga, e eu queria começar com uma curiosidade. Como é que esse tema surgiu na sua vida? Olha, é uma história interessante. Eu estava fazendo cobertura normal de política, eu sou jornalista, na TV Brasil, e aí eu descobri que tinha uma reunião do MOHAN, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase no Palácio do Planalto. E eu quis saber que história é essa de movimento de hanseníase. Eu achava que era uma doença do passado, que é a antiga lepra. E aí eu descobri que as pessoas estavam correndo atrás de indenizações pelas internações compulsórias no Brasil. E descobri que as pessoas foram internadas compulsoriamente até 1986. Quem tinha doença era obrigado a ficar internado longe da família, sem nenhum contato externo. E essa história me chocou muito. Como assim? 1986 foi logo ali, né? Era muito recente a história. E eu descobri que cerca de 20 mil pessoas recebem indenização hoje no Brasil por causa dessa política de isolamento compulsório. Então eu achei uma história muito curiosa, nunca tinha ouvido falar disso. E aí eu fui investigar, fui me informar com as pessoas dessa área e decidi fazer uma reportagem, uma grande reportagem sobre o assunto. E o assunto me mexeu tanto comigo, foi assim, a grande história da minha vida jornalística, e decidi então escrever um livro. Bom, o livro está aqui comigo, se chama A Praga, o Holocausto da Hanseníase, Histórias Emocionantes de Isolamento, Morte e Vida nos Leprosários do Brasil. O que mais te marcou, Manuela, ao longo aí das reportagens, que depois, virou esse seu primeiro livro aqui? Olha, são histórias muito tristes. Então, são histórias que me marcaram muito, que mexeram comigo. De mães que foram afastadas dos filhos por causa do isolamento compulsório. Ou seja, se a pessoa descobrir a doença, ela tinha que sair de casa e não ter mais contato com os entes que ficaram. Ela tinha que esquecer do passado e formar uma nova vida, uma nova família na colônia. Mas a nova família seria só o marido, no caso, fosse uma mulher, porque ela não podia ter filhos na colônia. Se ela engravidasse, assim que ela tivesse o neném, ela não podia nem encostar no bebê, só via de longe, e esse bebê já ia para orfanatos, que eram chamados de preventórios, que eram específicos para filhos de leprosos, ou ia para adoção, e essa mãe não tinha nem conhecimento do destino desse filho. Isso aconteceu muito, são muitos e muitos casos. A gente nem tem um número exato, mas eu mesma entrevistei, está aí no livro, várias mães que passaram por isso. Então é uma história muito triste de separação, de perda dos direitos humanos mesmo. Essas pessoas ficavam nesse isolamento e tinham vários problemas e não tinham como serem resolvidos, porque elas não tinham contato com o mundo externo. Quando você fala colônias, as pessoas ficavam em colônias, eram vilas, eram locais fechados, como eram? Olha, tinham vários formatos de colônias. Algumas colônias muito grandes, como a de Betim, Minas Gerais, que foi a maior do Brasil. Lá moraram cerca de 5 mil pessoas. Então era uma pequena cidade mesmo. Tinha cinema, teatro. Na época de Getúlio Vargas, ele decidiu investir bastante nas colônias e humanizá-las. Então ele quis trazer cultura. Então se formaram bandas marciais na colônia, concursos de beleza, times de futebol, que era a ideia de trazer uma vida, tentar ter uma vida normal dentro da colônia. Em outros casos eram colônias menores, só tinham ali um hospital, um pequeno abrigozinho e tal. Mas em geral era uma pequena cidade e as pessoas ficavam ali o resto da vida, 30, 40 anos, aquelas que conseguiram sair em 1986, muitas ficaram 30, 40 anos internadas. E como é que é a situação das pessoas hoje? Onde é que elas estão? Olha, ainda tem muita gente viva, porque é recente, né? 86. E você falou com várias delas, Conversei com várias dessas pessoas. A maioria hoje é idosa, né? Mas algumas ainda moram nas antigas colônias. Por que aconteceu? De repente, você está ali 30 anos morando no lugar, as portas se abrem. Você vai para onde? Naquela época que não tinha internet, você não tinha como descobrir onde estava a sua família. Muitos procuraram a família, procuraram os endereços antigos, não encontraram. Não tiveram apoio do Estado para conseguir encontrar os familiares. Então elas não tinham o que fazer. Nunca tinham trabalhado, não tinham formação. Eu vou continuar na colônia. Então o Estado acabou mantendo muitas dessas colônias. Hoje existem 33 colônias ainda no Brasil, antigas colônias, que hoje são asilos,
hospitais, enfim, as pessoas continuam ali nos arredores. Alguns familiares vieram morar nessas antigas colônias com seus parentes, já que existia esse apoio do Estado para ali ficar, e outros que tiveram condições saíram e foram cuidar da sua vida, ainda tinham contato com a família. Independente de onde essas pessoas estão, hoje mais de 20 mil recebem indenização, que foi reconhecida por lei, de que eles tinham esse direito, porque a cura da antiga lepra ela surgiu nos anos 40, nos anos 1940. Mas o Brasil persistiu com a reclusão até 86. Então o governo brasileiro assumiu a culpa de que realmente não deveria ter continuado com essas internações e aí paga essa indenização a essas pessoas, que tiveram muita dificuldade até de provar que ficaram internadas nessas colônias, porque a documentação dessa época, muitas foram queimadas, não existe muitos registros, então algumas têm que procurar a justiça para conseguir essa indenização, mesmo que tenha várias provas e testemunhas. Às vezes ela tem que recorrer à justiça, não só pela lei ela consegue essa indenização. Elas têm direito, então, essas pessoas? Elas têm direito. O difícil é provar que realmente passaram pelas colônias, mas se conseguir provar, normalmente elas conseguem, Paulo, porque mesmo aquelas que não têm a documentação, elas recorrem à justiça e pela justiça eles conseguem normalmente. Quem não consegue ainda são os filhos, é um outro capítulo dessa história. Os filhos que foram separados dos pais, ou seja, aqueles que foram para os preventórios, que eram os orfanatos, ou que foram adotados. Hoje existem estudos que mostram que os filhos sofreram mais danos que os pais reclusos. Por quê? Porque os filhos eles iam para esses orfanatos que eram muito precários, poucas pessoas para cuidar, muitos tomavam muitos remédios para dormir, porque os cuidadores não conseguiam, davam conta de cuidar de 300 crianças, então elas tomavam medicamento, muitas relatam casos de abusos sexuais, e eles sofreram muito nesses locais e às vezes eram adotados também de forma totalmente ilegal, em situações complicadas. E quando acabaram os preventórios, elas foram obrigadas a voltar para familiares que não tinham contato nenhum e sofreram nessas casas também, tipo familiares distantes que foram obrigados a receber as crianças. Então é uma história muito dramática. E agora, diante desses estudos que mostram que eles sofreram até mais que os pais que ficaram reclusos, eles querem também ter direito a essa indenização. A lei só prevê a indenização para quem foi interno. Eles querem que ou se inclua nessa lei a possibilidade de também receber a indenização ou que se faça uma nova lei. Hoje eles recorrem à justiça para conseguir essa indenização, mas ainda é muito difícil conseguir. E eles ficam aí lutando no Congresso, conversam com vários deputados e estão tentando emplacar. Já existe projeto de lei, mas ainda lá em fase muito inicial, uma luta que ainda vai demorar muito tempo. Tem uma série de mitos, né, em torno aí da doença da hanseníase e muito preconceito também. Você falava aqui que a descoberta da cura foi na década de 40. Até 86 a gente tinha colônia aqui no Brasil, essas pessoas permanecem fechadas, né, internadas. Que mitos você encontrou? Que preconceitos ainda existem? Olha, Paulo, essa questão de ter ficado internado até 86 é uma prova do preconceito. Nem a comunidade médica acreditava muito nessa cura e tinha medo e repugnância contra essas pessoas. E por isso manteve essa política de isolamento. É um dos motivos, são vários motivos que se alegam para ter continuado até 86. Mas mesmo depois de 86, quando as portas se abriram e se falou para o mundo, olha, podemos soltar essas pessoas, quando elas são curadas, elas não transmitem mais a doença, fiquem tranquilos. Tinha dois tipos de preconceito. Primeiro, com aquelas pessoas que ficaram com rastros das doenças, ficaram com, por exemplo, a doença ela ataca os nervos. E aí as pessoas começam a encurvar as mãos e muitas vezes perdem parte do nariz, um pedaço dos dedos. E essas pessoas que ficaram com essas deformações, elas sofrem muito preconceito. Porque as pessoas têm medo. A partir do momento que vê ali que a pessoa tem uma deformação, acha que ela ainda vai continuar passando, né? Vai continuar transmitindo a doença. E é o que não acontece. A pessoa começou o tratamento, ela já nem passa mais a doença, ela não transmite mais. O tratamento às vezes é demorado, demora 1 ano. Mas ali na primeira dose do medicamento, ela já não transmite mais. Isso as pessoas não sabem. Mas nem é só a questão de ter medo da doença. Tem um preconceito arraigado muito forte. Tem um exemplo no meu livro de uma filha de ex-interno que foi morar na colônia com os pais depois que acabou o isolamento. E ela mora lá até hoje. E o local é no Pará. E o local é até hoje conhecido como ex-leprosário. Ela nunca teve a doença, ela é filha de um ex-interno. E só pelo fato de morar num antigo leprosário, ela diz que tem muita dificuldade de conseguir emprego. Que as pessoas, não, mas você mora num leprosário, no antigo leprosário, nem fala antigo leprosário, fala, você mora na colônia.
Então, o fato de morar numa colônia já não consegue emprego. E até hoje também muitas pessoas relatam que tem dificuldade de entrar nas Forças Armadas. Quem mora em colônia normalmente é dispensado do serviço militar. Então, é uma doença que provocou no imaginário popular uma carga de estigma tão forte que mesmo mudando o nome da doença de lepra para hanseníase, e essa mudança aconteceu por meio de lei no Brasil, mesmo com essa mudança, a carga de terror que causa essa doença, ela ainda provoca preconceito até hoje. O livro é fruto, né, dessa grande reportagem que você fez, você contava aqui pra gente, recebeu 2 prêmios. Por sinal, um dos objetivos é esse, Manuela, é informar as pessoas, é trazer essa informação de que a doença já é coisa do passado, já tem cura, inclusive? Exatamente. São 2 objetivos que eu vejo assim como mais fortes. Primeiro é a história. A gente tem que contar essa história, que é uma história esquecida. Todo mundo se choca. Nossa, eu não sabia dessa história. Pouca gente conhece essa história no Brasil, na verdade. E o perigo que a gente tem de não conhecer a nossa história é voltar a fazer o que a gente fez de errado no passado. A gente tem até discussão sobre internação compulsória, nesse caso da Cracolândia mesmo, né? Existe toda essa discussão e o pessoal não sabe que isso aconteceu recente no Brasil e as consequências disso e o que está acontecendo agora. A gente precisa conhecer o nosso passado para não cometer os mesmos erros no presente. E o segundo objetivo é o presente. A doença ainda existe no Brasil e não deveria existir. É uma doença com fácil tratamento e cura e não existe uma política forte de divulgação, de esclarecimento da população sobre a doença e de chamamento mesmo das pessoas a procurarem um médico quando tiverem uma mancha, que é o primeiro sintoma da doença, uma mancha em que você não tem sensibilidade, então você pode bater, pode queimar, que você não vai sentir essa mancha. Então é fácil de identificar, inclusive, o diagnóstico. E falar para as pessoas que elas precisam se tratar, porque elas estão sendo acometidas pela hanseníase até hoje, né? São mais de 20 mil casos por ano no Brasil. E aí elas começam a ter sequelas, depois de anos com essas manchas, começam a atacar os nervos e aí começam a ficar com os dedos encurvados e isso não é reversível. Não era para acontecer isso mais no Brasil, uma coisa que já existe a cura desde os anos 40. Muitos países já conseguiram erradicar a hanseníase. O Brasil assinou um tratado internacional nos anos 90 de erradicação da doença, junto com outros 100 países, e hoje só 3 países não cumpriram, Brasil e países muito pobres da África. Ok, Manuela, é isso. É uma história triste, mas que tem que ser contada e você contou aqui. Parabéns pelo livro, boa sorte. Muito obrigada, Paulo. Bom, esse foi o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente segue falando sobre literatura. O intervalo é curto, até já. O Iluminuras já está de volta e eu converso agora neste segundo bloco com o advogado Vitor Minervino Quintieri. Aqui comigo. Tudo bem, Vitor? Bem-vindo. Olá, Paulo. Uma alegria imensa estar aqui no programa. Bom, para começar, eu sei que a sua família tem tradição, né? No direito e na literatura. Sim. Seu pai e seu avô, é isso? Isso. O meu avô, ele, né, ao longo da vida, em especial na parte final da vida dele, escreveu uma série de livros de contos, né? Contos e poesias. Ele tinha esse lado poeta. E o meu pai, na área de auditoria ambiental, ele escreveu, né, escreve até hoje, várias obras, é uma referência, né, no país, e serviram cada um ao seu modo como exemplo para mim. Isso, mas como? Você via seu pai e seu avô escrevendo, tinha vontade, seguiu o mesmo ramo, como é que isso te influenciou? Olha, eu lembro bem, na minha época de infância, quando eu chegava para almoçar, ou enfim, para passar a tarde com meu avô e minha avó, e muitas vezes meu avô estava, né, na frente já do computador, e escrevendo, né, e ele me contava algumas coisas e sempre brincava, olha, só pode contar essa parte, o resto você vai ver, né, quando ler o livro, quando ele for lançado, e ele sempre incentivou a leitura, né. Eu lembro das várias revistas em quadrinhos, sempre querendo que a gente, eu, meu irmão no caso, né, os meus primos, tivéssemos esse hábito. E com meu pai a mesma coisa. Sempre que ele chegava em casa, né, quando pequeno, ele perguntava o que eu estava lendo, se eu estava gostando, né, e sempre me ajudou muito, né. Eu tive algumas dificuldades na infância para escrever, por exemplo, e ele me ajudava, né, com redação e tudo. E minha mãe também. A minha mãe
advogada, né? Então, escreve e sempre fez os melhores requerimentos que eu já vi. Então, eu tenho essa base, né, da escrita dos 3. Vou começar aqui pelos livros. Você tem 4 livros publicados. Eu vou puxar 2, vou destacar 2 aqui. Um deles é este, A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei número 12.305 de 2010, comentada. Você fez esse livro com o seu pai, que é um grande especialista aqui no assunto, e esse foi o primeiro livro, se eu não me engano, comentado sobre a política, não foi isso? Exatamente. Na época, a lei era recente e haviam, né, claro, vários artigos, vários textos debatendo pontos específicos da legislação, mas ainda não existia, né, nas pesquisas que fizemos à época, um livro que abordasse cada um dos artigos e comentasse, tratando não só de conceitos jurídicos, como também conceitos ambientais, instruções do IBAMA e demais órgãos, né, que regulam o tema, que regulam a atuação estatal. Então, foi realmente o primeiro livro comentado do país. E como é que foi a parceria aí com o seu pai? Foi uma história interessante, porque quando ele me fez o convite, né, eu cursava a faculdade de Direito e eu não tinha o menor contato com a área. E eu cheguei a pensar, o que eu estou fazendo, né? Porque como jovem, a escrita de um livro, a escrita de uma obra, ela requer dedicação, né? E você faz escolhas. Ele sempre me disse isso. Mas por ser, né, por ter pais separados, eu não ter um convívio tão próximo com ele, por conta das viagens, por conta da própria distância física e tudo, eu resolvi aceitar e encarar como uma forma, né, de conviver com ele. Claro que, né, tiveram altos e baixos, né, porque é difícil às vezes não misturar a relação pai e filho, né. Eu chegava sexta-feira à noite, ao invés de encontrar os amigos, não, vou encontrar meu pai, a gente vai passar 3 horas, 4 horas escrevendo, e ele sempre muito rigoroso, né, sempre muito rígido, é o que o faz ser referência na área dele, em tudo que faz. Então foi uma história interessante que nos aproximou muito. Seguindo aqui, Vitor, você está com o seu livro mais recente, que se chama Técnicas Especiais de Investigação no Processo Penal. Isso. Esse aqui é o seu dia a dia, não é isso? Exatamente. O escritório, né, do qual faço parte, juntamente com o coautor, né, meu sócio, o Dr. Bruno Spinheira Lemos, que é uma referência, né, eu tenho a alegria de dizer, jurídica e também pessoal, por termos um convívio próximo. E ele reflete um pouco da nossa experiência em operações grandes que têm acontecido no país, como Lava Jato, Operação Caixa Preta e outras. Então a gente resolveu, com base na nossa experiência, em especial a dele, né, de sala de aula, a cátedra, que ele sempre exerceu com maestria, a gente tentou passar para que operadores do direito, né, estudantes, advogados, juízes, delegados, enfim, todos aqueles curiosos para verificar como que funciona, né, essas técnicas em um contexto contemporâneo da advocacia criminal. Você me contava aqui, eu sei dessa história, que vocês, né, foram os responsáveis por uma mudança em relação ao WhatsApp, não é isso? Sim. Conta essa história aqui pra gente. O que aconteceu basicamente foi, num determinado caso concreto, uma pessoa foi abordada pela polícia, né, ao ser presa em flagrante, e ao invés de requerer autorização judicial para fazer análise do material contido no aplicativo WhatsApp, essa análise foi feita de maneira direta. Sem autorização? Sem autorização judicial. Porque, né, a princípio estaria lastreado no artigo 6º do CPP, que traz as diligências possíveis por parte da autoridade policial. E nós levamos essa discussão até o Superior Tribunal de Justiça. E lá, né, após 3 sessões de julgamento, conseguimos, né, com muito esforço, um resultado positivo no sentido de que a análise do aparelho, né, do aplicativo WhatsApp, dado o seu caráter, né, multifacetário, multimídia, você só pode fazer a autoridade policial com autorização de um juiz, porque aqui envolve até um pouquinho de direitos fundamentais. Você, ao investigar um WhatsApp, você não está apenas investigando a esfera de privacidade, né, invadindo a esfera de privacidade da pessoa, e sim de outros atores. Por exemplo, um traficante de drogas, aqui exemplificadamente. Ele tem, né, conversas, eu suponho, com o seu grupo criminoso, mas também tem conversa com a namorada.
tem conversa com um grupo de amigos de infância. Então, até que ponto a intimidade das outras pessoas podem ser violadas sem a devida autorização judicial e, principalmente, sem o devido filtro do que se pode investigar. Então, foi isso que o STJ decidiu. Esse é um ponto que tem aqui no livro. O que Sim. mais tem aqui? É um livro que, apesar do nome, né, Técnicas Especiais de Investigação, nós colocamos as técnicas e assuntos que julgamos de alta relevância para a nossa sociedade. Fora isso, nós trabalhamos a questão das técnicas propriamente ditas, o seu contexto legislativo no Brasil, comparativos com outros países, porque é sempre bom e é algo positivo que o direito brasileiro tem como característica, é a pesquisa comparando, né, o que existe aqui com outros países, até para, e principalmente, aprimorar os institutos. Então, colaboração premiada, ação controlada, tudo isso a gente pega o panorama que existe aqui no país e tenta ao máximo comparar com outras realidades, para se chegar a conclusões, como, olha, neste ponto aqui estamos bem, já no outro temos muito a melhorar. Ou importamos conceitos de maneira não tão adequada, ou sim, foi um avanço para o processo penal. Então, é por isso que eu digo, o livro ele serve para operadores lato sensu, de estudantes a professores, passando por advogados, promotores, juízes, serventuários, curiosos. Pelo que eu estou entendendo, então, vocês trazem as técnicas aqui, mas também avaliam? Sim, Há um juízo de valor, então? Sim, existem juízos de valor até dado o caráter reflexivo, né, que o escritor deve proporcionar, o caráter crítico, né, é algo que eu costumo pregar muito em sala de aula quando estou ministrando. Você é advogado e professor? Sim, é a questão da chamada metodologia ativa de ensino. Né? Nós temos muitas informações disponíveis, mas se não soubermos utilizá-las e principalmente refletir sobre, o avanço não vai ocorrer mais. Né? Estaremos num paradoxo, teremos muita informação, mas não saberemos criticá-las a ponto de evoluir. Então é algo que eu costumo colocar nos meus artigos, nos livros. Bruno, né, foi uma das referências nesse sentido crítico. Né? De se posicionar. Sim, de se posicionar e aceitar o debate. É válido o debate. A gente não pode ter, né, alguns se sentem incomodados de ter visões diversas, mas é saudável que se tenha, porque eu posso mudar minha opinião ou convencer o outro que a minha prevalece, ou mais, chegar num terceiro ponto, um ponto médio, e de qualquer forma evoluir como cientista, né, que somos, todo escritor na área jurídica, ele é um pesquisador, ele é um cientista. Você tem 25 anos só, tem aí Sim. esses 4 livros publicados, prepara mais que eu sei, é advogado e dá aula. São muitas atividades. Muito. Como é que é o seu processo de criação? Como é que foi no processo específico desse livro, por exemplo? Você escreve todo dia? Sim, é algo que costumam, né, brincar, perguntar, né, de alunos, amigos, falam, Vitor, eu não sei por que você tem cama no seu quarto, porque você não deve dormir. E eu sou uma pessoa que dorme razoavelmente, 6, 7 horas por dia, algo totalmente comum. Mas algo que eu me proponho a fazer, eu tenho conseguido, né, o resultado disso são essas obras e outros artigos, é disciplinar todos os dias da semana um período para escrever. Um conselho que eu dou, em especial, para os meus alunos, né, que me procuram para pedir dicas de monografia, que é um período muito difícil, né, no direito. O pessoal chega no final do período e fala, olha, eu não escrevi nada. Eu falei, mas você teve o período todo para escrever, né? Senta 15 minutos, começa 15 minutos, vai aumentando a carga. Para criar o hábito. Para criar o hábito. Você criou o hábito, as coisas vão fluindo. Claro que a gente tem muito percalço, né? Se eu te disser que todos os dias, né, desde o momento que eu me propus a escrever o livro até o lançamento, eu escrevi, eu vou estar mentindo, mas pelo menos 90% dos dias sim. Até falando sobre isso, sobre sala de aula, o que você passa para os seus alunos? Que livros, que autores, assim, são essenciais? Na área de direito penal e processo penal, você tem desde livros filosóficos, né, que trabalham principalmente a função do Estado punitiva, né, dos delitos das penas, é um clássico, né, de Beccaria, até mesmo a doutrina contemporânea, né, que trabalha o processo penal de maneira crítica. E aqui eu posso citar Rômulo Moreira, né, que além de um amigo pessoal, é uma referência no estudo crítico do processo penal. Temos aí Eugênio Pacelli, Paulo Queiroz, meu próprio sócio, Bruno Spinheiro, é uma referência nos artigos que escreve, as peças que ele escreve, são verdadeiras aulas de processo penal, entre tantos outros, né? Eu tenho medo de
esquecer alguém e acabar, né, sendo cobrado depois, né, mandando uma mensagem. Mas são bons nomes. São bons nomes. Tem vários. Ficam aqui esses nomes, né, de Isso. sugestão Aham. para as pessoas. Vitor, foi um prazer te receber aqui no Iluminuras, conhecer um pouco mais sobre os seus livros, né, a sua publicação e também um pouco mais sobre você. Eu que agradeço a presença. E se eu pudesse contar uma última história, Pode. que me emociona muito até, é que no começo do curso eu via né, o programa de vocês e eu pensei assim, falei, pô, um dia eu vou estar lá. E é isso. Muito obrigado, foi um grande prazer receber você aqui, já que deu certo. Foi muito bom para a gente de conhecer e conhecer as suas obras. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, e o Iluminuras fica por aqui, né? Esse fim emocionante aqui do Iluminuras. Para rever este programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para mandar um e-mail para a gente, o endereço é iluminuras@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo Iluminuras. Tchau.